Vocês lembram que o Capitão América ficou foragido por um tempo depois dos eventos de Capitão América Guerra Civil? Ele só foi aparecer lá em Vingadores Ultimato, houve muita especulação sobre o que ele fez, o que ele estava fazendo, quando ficou sumido. Muitos dizem que ele fundou os Vingadores Secretos, outros dizem que ele se tornou o Nômade, aquele personagem da Marvel Comics. Mas o que os produtores e roteiristas do CM revelaram sobre esse intervalo na vida do Capitão América? Aqui vai todos os detalhes fascinantes explicados pelos próprios produtores do CM. Primeiro, vamos dar uma recapitulada sobre por que o Cap vazou. Olha só, após os eventos de Capitão América Guerra Civil em 2016, vocês viram que Steve Rogers do Capitão América se tornou fugitivo ao se recusar a assinar os acordos de Sokovia. Steve não queria ficar sob a supervisão do governo e também não assinou porque ele queria proteger o Bucky, que estava zoado nesse tempo. Então, no final de Guerra Civil e sua aparição em Vingadores Ultimato em 2019, há um período de aproximadamente 2 anos em que Steve operou nas sombras. Ninguém sabe o que exatamente ele fazia nesse período como fugitivo, mas os produtores do CM deixaram pista de que ele liderava uma equipe secreta de Vingadores. Como o CM tem uma conexão com os quadrinhos da Marvel, existia uma equipe conhecida como Vingadores Secretos também, que tem paralelo com um grupo clandestino liderado por Steve Rogers no CM, durante o período foragido entre Guerra Civil e Ultimato. Primeiro, quem eram os Vingadores Secretos? Vocês viram que o Steve foi lá na prisão e libertou seus aliados no final de Guerra Civil. E Steve Rogers se junta a Natasha Romanoff, Sam Wilson e a Wanda Maximoff para formar os Vingadores Secretos. O Clint Barton e o Scott Lang não se juntam porque eles fazem um acordo com o governo. Bem, esse grupo que ficou com Steve operam clandestinamente, realizando missões para proteger o mundo sem a supervisão dos acordos de Sokovia. De acordo com os roteiristas Christopher Marcus e Stephen McFeely, Steve adota uma postura mais pragmática e endurecida, refletida em sua aparência barbada e uniforme escurecidos em Vingadores Guerra Infinita de 2018, simbolizando sua rejeição ao título de Capitão América e sua luta como um renegado. Segundo, como renegado ele teve inspirações nos quadrinhos, os produtores executivos, Kevin Feige, que é o presidente da Marvel Studios, mencionou que nesse período em que estava foragido, ele foi parcialmente inspirado pela fase dos quadrinhos em que Steve Rogers atua como nômade. Nas HQs, Steve ele abandona o manto do Capitão América por uma desilusão com o governo dos Estados Unidos, adotando a identidade de nômade. Embora o CM não o chame explicitamente de nômade, seu visual e as ações em Guerra Infinita ecoam essa fase, com o Capitão América mais cínico e independente. E terceiro, como eles faziam as missões clandestinas e qual sua conexão com Wakanda? Os irmãos russos, diretores de Guerra Civil Ultimato, revelaram em entrevista que Steve e sua equipe passaram esse período realizando operações secretas em várias partes do mundo. Eles contaram com o apoio logístico de Wakanda, onde Bucky estava em recuperação. Em Vingadores Guerra Infinita é mostrado que T'Challa, que é o Pantera Negra, oferece refúgio e tecnologia aos Vingadores foragidos, sugerindo que Steve manteve laços estreitos com o rei de Wakanda durante esse tempo. Anthony Russo destacou que Steve se tornou um líder de guerrilha, focado em proteger pessoas sem se prender às instituições. E qual impacto trouxe isso na reputação de Steve? Segundo os roteiristas, a recusa de Steve em aceitar os acordos de Sokovia manchou sua imagem pública. Em Falcão e Soldado Invernal, em 2021, é revelado que mesmo após suas ações heróicas contra Thanos, algumas pessoas ainda viam Steve como traidor por sua rebelião em Guerra Civil. Marcus e McFeely explicaram que Steve estava ciente desse custo, mas escolheu priorizar sua moralidade e lealdade aos amigos, especialmente Bucky, que estava acima de sua reputação. Isso trouxe crescimento pessoal para Steve, segundo Joey Russo, que comentou em uma entrevista ao Los Angeles Times que esses anos como foragido foram cruciais para o arco de Steve em Ultimato. Ele evoluiu de um símbolo patriótico para um homem que questiona autoridades e busca um propósito pessoal. Isso culmina em sua decisão de permanecer no passado com Peggy Carter, ao final de Ultimato, mostrando que o tempo nas sombras o ajudou a priorizar sua própria felicidade. E esses detalhes não mostrados serão revelados? Embora o CM não tenha explorado esse período em detalhes, os produtores sugeriram que ele poderia ser abordado em alguns projetos futuros, como as séries No Dia Nem Mais ou flashbacks. Em Falcão e Soldado Invernal, há breves menções às ações de Steve como fugitivo, mas os roteiristas admitiram que preferiram deixar esse período misterioso para dar aos fãs espaço para imaginar as aventuras dos Vingadores Secretos. Mas tem uma curiosidade extra muito maneira. Uma teoria dos fãs, apoiada por Marcus e McFeely,
sugere que Steve Rogers, idoso, visto no final de Ultimato, pode ter estado presente em segredo durante os eventos, como o funeral de Peggy Carter em Guerra Civil, vivendo uma vida paralela na mesma linha do tempo. Embora isso não seja confirmado, os roteiristas acharam a ideia fascinante e disseram que gostariam até de explorar essa ideia. O que os produtores dizem sobre esse período não explorado? Bem, em resumo, os irmãos russos e os roteiristas Marcus e McFeely descrevem esse período como um momento de transformação para Steve, onde ele abandona o idealismo ingênuo de Capitão América, o primeiro Vingador, e abraça uma visão mais complexa de heroísmo. Kevin Feige destacou que a escolha de não detalhar essas aventuras foi intencional, para manter o foco nos eventos de Guerra Infinita e Ultimato, mas ele não descarta a possibilidade de revisitar essa fase em futuros projetos do CM. Você sabia? Esse período foragido moldou o Capitão América, que enfrentou Thanos e abriu caminho para Sam Wilson assumir o escudo, mostrando que, mesmo nas sombras, Steve nunca deixou de ser um herói. Então é isso. Se inscreva em nosso canal, dê um joinha e nos vemos no próximo vídeo.